O Ministério da Saúde divulgou na última sexta-feira que o nosso país, o Brasil, registrou mais de 550 casos prováveis de dengue, com 94 mortes confirmadas pela doença. Segundo o Ministério, outras 381 mortes estão sob investigação para saber se há relação com a doença. A situação é alarmante, porque o pico da dengue ainda não chegou. Normalmente é registrado em abril. O clima quente, água parada e as falhas do poder público estão impulsionando o aumento dos casos. Em Alagoas, a situação está controlada, mas é preciso que a população mantenha os cuidados. É sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com a médica infectologista, doutora Luciana Pacheco, no Explica Pra Gente, que está no ar. Olha, no Explica Pra Gente de hoje, importantíssimo, fiquem atentos às informações que a doutora Luciana vai passar pra gente. Doutora Luciana, primeiro uma boa tarde, bem-vinda aqui mais uma vez ao nosso Fenômeno Fica Alerta no Explica Pra Gente, para falarmos desse mosquitinho pequenininho, mas que faz estragos gigantescos, né? Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. É isso, Wilson. O mosquito, na verdade, a vilã da história é a fêmea do mosquito. Ela quem pica a gente, né, o ser humano, para para poder ela maturar, vamos dizer assim, os seus ovos. Então faz parte dos fenômenos lá hormonais da mosquita, o sangue humano. E é um mosquito que tem hábitos domiciliares, né? Ele vive ali próximo do domicílio das casas das pessoas. E normalmente o tempo o período em que ele voa é no começo da manhã, no finalzinho da tarde, período que as pessoas estão em casa, ainda se organizando para ir para seu trabalho ou voltando do trabalho. Então, o hábito dele é nesse tempo. E ele causa aí uma série de complicações, não só a dengue, mas a zika, a chikungunya também, né, no nosso país. A gente precisa realmente ficar alerta para tentar fazer com que os criadores do mosquito dentro da nossa casa sejam minimizados. Então, deixar o ambiente limpo de água parada, né? Olhar as calhas, olhar os cacos de plantas, que são locais onde a mosquita põe ali seus ovos. Os ovos podem ficar ali um tempo ainda até se transformarem em outros mosquitos. Então, a gente precisa prestar atenção também dentro da nossa casa. Perfeito, muito bem, doutora. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer as perguntas dos nossos telespectadores, vamos ver quem quer participar desse bate-papo importante nesse momento. Quem faz a primeira pergunta é a Neuza Rocha, e ela pergunta, doutora Luciana, a vacina é eficaz contra a doença? Ô, Neuza, boa tarde. Sim, a vacina, ela tem se mostrado eficaz, ela é recomendada a partir dos 4 anos. No nosso país, a Anvisa determinou assim, a partir dos 4 anos até os 60 anos, ela tem proteção contra os 4 tipos de dengue, que são mais comuns no nosso meio, 1, 2, 3 e 4, e ela tem uma proteção aí em torno de 80%, ou seja, a pessoa pode se proteger realmente contra os 4 tipos. Quando a gente toma a doença, pode dizer, eu não vou ter dengue, não é necessariamente assim como acontece com a vacina da Covid, né? A gente toma a vacina e pode ter. No caso da dengue também, mas o risco de ter a forma grave da doença, que é o que mais preocupa no caso da dengue, reduz bastante quando as pessoas estão sendo vacinadas. É a primeira vez que a gente vai ter essa vacina na rede pública no nosso país, no SUS. Não está distribuída ainda para todos os estados, porque o laboratório ele tem aí uma produção, né, para produzir as vacinas. Ele tem um limite para a produção das vacinas e ele não teve uma quantidade muito grande para dar para o nosso país, que é um país com uma população enorme. Então, o Ministério ele optou inicialmente por distribuir a vacina para aqueles estados onde a doença está causando mais mortes, mais internamento, maior número de casos e, consequentemente, os agravantes disso. Então, são Mato Grosso, Brasília, por enquanto, né? A gente espera que com a produção maior da vacina, inclusive tem uma vacina sendo produzida pelo Butantan, no nosso país, a gente consiga, então,
que a população toda seja imunizada. Perfeito, muito bem, vamos torcer que isso aconteça. Vamos lá para a segunda e última pergunta de hoje. Quem participa desse bate-papo importante sobre a dengue, quem faz a pergunta para a doutora Luciana é a Catarina Souza. Ela pergunta: doutora, em caso de dengue, quais medicamentos não podemos tomar? Boa pergunta, né? Porque tem surgido muitas informações novamente falsas, desde o início da Covid, que a gente ouve, aumentou muito, né, o número dessas informações falsas. Verdade. E todo mundo hoje tem um celular, então consegue recebe essas informações e aí fica preocupado. A dengue é uma doença que acontece normalmente em duas fases. A dengue clássica, como a gente chama, que é aquela quando acontece febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor nos olhos, e a dor nos ossos, tanto que a doença é chamada febre de quebra-ossos. E depois, aí, a partir do 5º dia, a doença começa a melhorar, a se resolver. Mas também, a partir do 5º dia, pode ocorrer a forma grave da doença, quando o organismo reage com um processo inflamatório intenso. Então, a pessoa pode ter o que antigamente se chamava dengue hemorrágica e hoje a gente chama de dengue grave. Então, a pessoa pode ter lesões na pele, né, aquelas manchas vermelhas, pode ter algum tipo de sangramento, sangrar o nariz, sangrar a gengiva, e ter alteração no fígado, no rim, no cérebro. Então, é a segunda fase da doença. Por isso que, às vezes, tinha um colega que dizia, quando a dengue melhora, ela piora, porque pode acontecer isso. É no número menor de casos, mas pode acontecer. Então, o tratamento da dengue se baseia numa hidratação profunda. Tomar água por via oral mesmo. Água de coco, suco, só não pode tomar bebida alcoólica. Então, essa primeira fase é tomar bastante líquido e se tomar medicamento para febre, para dor. Mas o que a gente não deve usar? Anti-inflamatório. Então, nessa primeira fase dos primeiros 5 dias, o vírus ele está se replicando no nosso organismo. E depois ele vai sendo aí distribuído para o fígado, para o intestino, para o cérebro, para os músculos. Nessa primeira fase, a gente não deve tomar corticoide, porque pode piorar a doença. Não deve tomar anti-inflamatório, pela mesma razão. E também não deve tomar, nem na primeira, nem na segunda fase, ivermectina, essas medicações aí que estão sendo alardadas, porque não tem nenhuma eficácia contra a doença. Então, não mata o vírus e, consequentemente, não vai fazer nada. Pode até piorar, porque a pessoa pode, já como o vírus atinge o fígado, e a ivermectina também pode ter uma ação no fígado, então a gente não deve dar nem ivermectina, nem anti-inflamatório, porque tem alguns anti-inflamatórios que podem baixar as plaquetas. E a AS. A AS é uma medicação que a gente dá para febre também, mas hoje em dia praticamente a gente não faz mais a AS para febre. A gente usa outras medicações, como dipirona, como o paracetamol, mas o AS ele baixa a plaqueta, então também não deve ser dada no paciente com dengue, independente da fase em que o paciente se encontra. Perfeito, doutor, excelente essas informações, uma excelente prestação de serviço e como uma grande professora que é competente, didaticamente explicativa, né, para todos os detalhes, para quem possivelmente será vítima da dengue, eu espero que não. Muito obrigado, doutora, mais uma vez pela sua participação brilhante aqui, até o próximo Explica Pra Gente, uma boa semana, se Deus quiser, até a próxima, boa tarde. Boa tarde, até a próxima. E uma coisa boa que a gente deve fazer, embora seja caro, viu, Wilson? É usar repelente. Legal. Então, sempre se protejam com repelente, porque a gente não sabe quando é que o mosquito pode estar ali perto de nós. Olhem a nossa casa, limpem e usem repelente. Maravilha, excelente recomendação também. Doutora Luciana Pacheco, infectologista especialista também falando sobre a questão da dengue nesse momento difícil que nós estamos vivendo no país. Obrigado, doutora Luciana, um abraço grande, até a próxima, se Deus quiser. Prestação de serviço pura aqui no nosso Fenômeno. Fique alerta, tá? Muito bem.